E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2021 que fala para a gente o seguinte: num pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa igual a 2 quilogramas está suspensa por um fio ideal de massa desprezível e com 4 metros de comprimento. Sabendo que a esfera descreve um movimento circular uniforme com um centro em C, qual é o valor da velocidade angular desse movimento em radiano por segundo? Adote um módulo da aceleração da gravidade local igual a 10. Vamos lá, gente. A gente vai ter aqui um comprimento para o fio que vale 4 metros. Ele disse isso para a gente. Só que essa esfera vai realizar um movimento circular aqui. Então, seria legal que a gente calculasse, né, qual é o valor da projeção aqui, né, desse fio, para a gente descobrir o raio da trajetória, né, que eu vou determinar aqui como R. Aqui, para a gente não se confundir, eu vou chamar isso aqui de comprimento do fio, eu vou chamar de L, beleza? E aí a gente pode aplicar uma relação trigonométrica, né, para a gente calcular o raio dessa esfera. E a gente pode aplicar o seno de 60. O seno de 60 vai ser o cateto oposto, que vai ser o raio, sobre a hipotenusa, que é o comprimento. Substituindo os valores, a gente vai ter seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. O raio é o que a gente quer descobrir. E o comprimento vale 4. Eu posso simplificar o 2 com o 4, e aqui vai ficar 2. Esse 2 está dividindo, passa para o lado esquerdo, multiplicando. E assim, a gente vai ter que o raio da circunferência vai ser 2 raiz de 3 metros. A gente vai guardar essa informação no nosso coração. E agora a gente vai analisar o movimento, né, o que justifica o movimento desse pêndulo cônico aqui, desenhando as forças que atuam sobre ele. Como ele está preso a um fio, vai existir uma força de tração e também vai existir uma força peso aqui, beleza? Para esse corpo realizar um movimento circular, vai existir uma força resultante que aponta para o meio aqui da trajetória, né, circular, ou seja, vai apontar para o centro, que vai ser a força centrípeta. Para a gente entender melhor essa força centrípeta, é legal a gente decompor a força de tração. Decompondo a força de tração, né, a gente vai ter duas componentes. Uma tração na vertical, que eu vou chamar de TY, que vai equilibrar o peso, e uma tração TX, que vai apontar para o centro também da circunferência. E aí, com isso, a gente pode afirmar que TX vai ser a resultante das forças, porque ela está na mesma direção e sentido da resultante centrípeta. E também a gente pode afirmar que o TY equilibra o peso. Só que a gente precisa calcular o valor dessas componentes. E aí, quando a gente decompor, né, a gente vai ter o seguinte: a gente tem aqui o ângulo. Se a gente for olhar, esse aqui é um triângulo retângulo, esse aqui é 60, aqui é 90, aqui vai ser 30 graus. Então, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. Aqui a gente vai ter TX e aqui a gente vai ter TY. TX vai se relacionar com a tração T, e esse TX ele está com o ângulo de 30. Então, a gente vai botar cosseno de 30. O TY, ele se relaciona também com o T, só que ele está sem o ângulo de 30. E aí, dessa forma, a gente já consegue calcular as coisas. Vamos começar analisando o TY. Eu sei que TY é igual ao peso. Então, olha só o que a gente vai fazer. Tá um pouquinho embolado aqui, mas não tem problema, eu vou organizar. Vamos lá, gente. Voltei, dei uma organizadinha aqui só para a gente entender as coisas com mais clareza. E eu vou abrir aqui o TY e o peso. O TY é T vezes o seno de 30 e o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, a gente encontra T. E isso é ótimo para a gente. Ó. T vai ser, seno de 30 vai ser meio. E aqui a massa do corpo, ele diz que é 2 quilos.
aceleração da gravidade vale 10. Então, 2 vezes 10, 20. Esse 2 está dividindo, passa para o lado direito multiplicando. Então, a gente vai ter que o T vai ser igual a 2 vezes 10, 20, vezes 2, e isso vai ser igual a 40 newtons. Isso vai permitir, a gente calcular a força centrípeta e a tração TX, né? Eu vou calcular TX aqui separadamente. Vou calcular aqui em cima. TX é T vezes cosseno de 30. O T é 40 newtons. A gente acabou de descobrir. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar 40 dividido por 2 vai dar 20 raiz de 3. E agora a gente consegue calcular a força centrípeta. A força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. A gente já calculou a força centrípeta, na verdade, porque ela é igual a Tx. E se a gente já encontrou que Tx é 20 raiz de 3, a gente pode afirmar que a força centrípeta também vai ser 20 raiz de 3. A massa do corpo vai ser 2. A velocidade é o que a gente vai descobrir se a gente continuar esses cálculos. E o raio a gente encontrou no comecinho da questão, vale 2 raiz de 3. Mas por que a gente vai, o que a gente vai ganhar descobrindo essa velocidade linear aqui? A velocidade linear e a angular se relacionam através de uma expressão matemática. Então, se eu descobrir a velocidade linear, eu descubro a angular logo em seguida. Beleza? E olha o que eu vou fazer. Posso simplificar esse 2 com esse 2. E aí, o que a gente vai ter aqui? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou passar esse raiz de 3 para o outro lado. Vai ficar 20 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a v ao quadrado. Então, v ao quadrado vai ser igual a 20. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Por que, Luiz? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. E isso vai dar 60. Beleza? Agora, a gente vai conseguir encontrar a velocidade angular. Para a gente calcular a velocidade angular, a gente pode lembrar que a velocidade linear é a angular vezes o raio. Só que eu descobri a velocidade ao quadrado. Então, eu vou levar aqui ao quadrado e aqui também eu vou elevar esse lado da expressão ao quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte, v ao quadrado é igual a esse quadrado aqui, ele é aplicado para o ômega e para o r. Então, você vai ter ômega ao quadrado vezes r ao quadrado. Luiz, achei muito complicado. Eu poderia isolar e fazer a raiz aqui? Poderia. Aí você só ia usar a expressão sem o quadrado. Mas estou fazendo isso aqui para a gente, além de treinar um pouquinho, a gente vai driblar algumas coisas de matemática. Poucas coisas, mas a gente vai facilitar alguns procedimentos, como, por exemplo, a gente já sabe qual é o valor de v ao quadrado. Então, o valor de v ao quadrado é 60. Isso já facilita muitas coisas. Ômega ao quadrado a gente precisa descobrir. E o valor de R, né? O R é 2 raiz de 3. Então, vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado. Assim, a gente vai ter o seguinte, 60 é igual a ômega ao quadrado vezes esse 2, ele é aplicado novamente para esse 2 e essa raiz. A gente vai ter 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado mata a raiz, você vai ter 3 apenas. 4 vezes 3, 12. Vou passar esse cara aqui, que é o 12 disfarçado, para o outro lado, dividindo. A gente vai ter 60 divididos por 12 igual a ômega ao quadrado. Dividir 60 por 12 vai dar 5. 5 é igual a ômega ao quadrado. E eu vou pegar esse quadrado e vou passar para o outro lado virando raiz. E aí a gente vai ter que ômega vai ser igual a raiz de 5 radianos por segundo. E assim o gabarito vai ser a letra C. Gente, tenta fazer essa questão
isolando e achando a raiz aqui, e tenta jogar na fórmula tradicional, que é V igual a ômega R. E aí você vai ver qual foi o que eu consegui driblar nessa questão para a gente poder fazer ela um pouquinho mais rápido, beleza? E aí qualquer coisa, escreve aqui nos comentários. Então, vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!